nós. O Senhor, meu Deus, tem chamado a cada um de nós, e por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deste, o dia de hoje. O Senhor nos fizestes levantar da nossa cama, o Senhor nos deste a condição para podermos estar de pé, o Senhor tem dado a nós o fôlego da vida, e tudo isso, ó Deus, somos gratos a Ti, porque não há outro além do Senhor quem poderá nos sustentar. Sabemos, ó Deus, que do homem o socorro é vão, mas o socorro verdadeiro está no Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente aqui, para abençoar a vida desta pessoa, este que tem invocado ao Senhor, que tem pedido a Ti misericórdia, que tem pedido ao Senhor perdão. Tu és fiel e justo para perdoar os pecados de todos aqueles que confessarem a Ti. Tu, meu Deus, perdoarás e purificarás a esta pessoa de toda injustiça, a qual o Senhor lançará no mar do esquecimento cada pecado cometido, e deles o Senhor não se lembrará mais. Oh Deus, então venha nesta hora, venha sem demora, Senhor, venha segurar as mãos desta pessoa, segura, meu Deus, as minhas mãos, para que eu não venha desistir de servir ao Senhor, para que eu não possa, meu Deus, vacilar, cair, meu Deus, na fé, abandonar ao Senhor. Pai, assim como esta pessoa em oração está pedindo a Ti que o ajude, Pai, o Senhor sabe da luta desta pessoa, o Senhor sabe da aflição desta mulher, como o Senhor também sabe a aflição deste homem. O Senhor está aqui, meu Deus, para estender as mãos santas do Senhor, para socorrer aqueles que lhe pedirem ajuda. Oh Senhor, então vem agora, venha, meu Deus, assim nos envolver com a Tua graça, nos envolver com a Tua presença, mas, meu Deus, não nos deixe sair dos trilhos da fé, não nos deixe, ó Deus, vacilar, desviar, meu Deus, dos Teus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, não, Senhor, mas nos traga força, nos traga o ânimo, nos traga o vigor, Senhor, para continuar na caminhada, porque o Senhor diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer na alma destas pessoas. Pai, sabemos que muitos estão desistindo, muitos estão abandonando, muitos estão deixando o Senhor, Pai, mas o Senhor continua o mesmo. Tu és fiel, Tu és poderoso, Pai, e eu peço a Ti que vai de encontro com aquela pessoa que está com o coração, meu Deus, endurecido, com a mente cauterizada, que quando ouve falar de Ti tem rejeitado os Teus ensinamentos. Vem, Senhor, ajudar esta pessoa, porque, meu Deus, se ela continuar desta maneira, ela será destruída pelo próprio engano, pelas fábulas, pelos falsos mestres. Senhor, então abra o nosso entendimento, abra, meu Deus, a nossa mente, e tira, Senhor, do nosso coração aquilo que nos impedem de servir ao Senhor de uma forma que lhe agrada. Pai, nós queremos ser pessoas irrepreensíveis, pessoas que venham manejar bem a palavra do Senhor, e que, meu Deus, também venhamos alcançar
alcançar a tua aprovação. Pai, nós não queremos ser reprovados pelo Senhor, porque muitos naquele dia ouvirão o Senhor dizer: eu não os conheço, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Oh Senhor, nos ajude a vencer os nossos medos, os nossos temores, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nossa filosofia, a sabedoria humana. Senhor, nos ajuda e nos faça melhor, que a cada palavra que viermos a receber de Ti, nós temos a oportunidade de sermos transformados, de sermos mudados pelo Senhor. Pai, então tenhas liberdade nesta hora, para transformar esta mulher, para transformar este homem, para trazer a verdadeira mudança, não a mudança, meu Deus, exterior, aquela mudança a qual vem aparecer para as outras pessoas. Não, Senhor, nós queremos uma mudança interior, que o Senhor venha enxergar, que venha olhar para nós, Senhor, e que venha reconhecer que de fato, meu Deus, nós mudamos, nós nos convertemos, nós, meu Deus, assim aceitamos a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu entrego este culto ao Senhor, eu entrego este púlpito, este microfone, cada pessoa que aqui está, Senhor, eu apresento a Ti, e eu peço ao Senhor que tenhas liberdade para agir neste lugar. Esta casa pertence ao Senhor, a nossa vida nós já entregamos a Ti. Tu tens liberdade para agir, para operar, para quebrar a barreira, para quebrar o esfriamento, meu Deus, que tem no meio da igreja, a mornidão, Senhor, que se alojou no coração deste homem, no coração desta mulher. Tu tens liberdade, Senhor, neste lugar. Venha, meu Deus, operar aqui, venha trazer a mudança, a transformação que esta pessoa tem pedido, que ela tem clamado a Ti. Eu peço também ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, sabemos que o poder pertence a Ti, e nenhum dos Seus planos podem ser frustrados, diz a Tua palavra. Ajude esta pessoa que chegou aqui aflita, ajude esta pessoa que chegou aqui oprimida, ajude esta pessoa que chegou aqui abatida, ajude este homem, Senhor, ajude esta mulher a alcançar a transformação verdadeira para a vida deles. E você, com as suas mãos levantadas aos céus, diga: Senhor meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor se faz presente neste lugar para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Podei-vos assentar, irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. E que bom que você está aqui. Espero que você esteja bem, porque se você não estiver, eu creio que você vai ficar bem, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Colosso, no capítulo de número 3, é o nosso ponto de partida. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, a palavra de Deus, ela diz assim, coloca na versão ARC para mim, por favor. Isso, olha lá, olha o que Paulo está dizendo, irmãos, preste atenção. Portanto, se já ressuscitastes com quem? Então vamos entender isso aqui, que já tem muita informação para nós. Esqueça aí a tua Bíblia e preste atenção. Paulo está dizendo assim, ó: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pare. Quando nós estamos lendo a Bíblia, inclusive há um tempo atrás eu até cheguei a postar, a publicar a seguinte frase:
A Bíblia não se pode ler, a Bíblia se deve estudar. Há uma grande diferença quando você lê e há uma grande diferença quando você estuda. E quando nós se deparamos com a palavra de Deus, nós não podemos fazer uma leitura como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma revista, como se fosse uma história em quadrinhos, como se fosse qualquer livro que nós encontrássemos jogado ou em alguma prateleira. Por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro de história. A Bíblia, como um todo, ela é um livro de inspiração e de revelação. E muitos falham quando pegam a palavra de Deus e só ficam apenas naquilo que está escrito. Como assim, pastor? Verdade. A Bíblia chega a afirmar que a letra por si só, ela mata, mas o Espírito é que vivifica. Ou seja, a letra por si só, quando eu leio apenas a letra, aquilo mata, porque não me serve para nada. Mas quando eu procuro estudar e entender e buscar de Deus a revelação, a Bíblia diz que o Espírito traz a vida que muitas pessoas estão procurando e que estão correndo atrás. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Por isso, quando nós lemos e fazemos a leitura da Bíblia apenas com a letra, o que somos tentados a pensar? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, lendo só a letra, a pessoa fica assim: mas eu ainda nem morri, como é que eu já ressuscitei? E por várias vezes, quando você abre a Bíblia, você não consegue entender. Você não consegue compreender o que é que está escrito, o que é que o escritor, no caso aqui, o apóstolo Paulo, é que está trazendo esta orientação, não para os gentios, mas para a igreja de Colossenses, para os colossos, ou seja, para nós, a instrução se estende a mim e se estende a você nesse dia. Por quê? Porque Paulo está falando: olha, gente, vocês que são de Deus, eu creio que vocês já ressuscitaram com Cristo. O que Paulo está querendo dizer para aquelas pessoas? Que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador para as nossas vidas, e se você não fez, você precisa fazer, esta é a primeira decisão daqueles que querem seguir a Jesus de verdade, eles precisam tomar. Você assume publicamente Jesus, você já deu o primeiro passo. O segundo passo é o batismo nas águas. E o porquê do batismo nas águas? A Bíblia diz que o batismo é para matar a velha criatura, o batismo serve para a remissão dos pecados do velho homem. Esse é o segundo passo. Por quê? Porque quando, inclusive, eu chego a brincar com vocês, quando nós vamos realizar o batismo, eu até falo: olha, ontem matei 3, ontem matei 4, por quê? Porque morreu para o mundo aquele que se batizou nas águas e automaticamente pela fé ressuscitou com quem? É de uma forma espiritual que Paulo está se referindo, por isso que muitos não entendem. E nós precisamos compreender, abrir o nosso entendimento quando estamos diante da palavra de Deus. Inclusive, o que está escrito e que muitos desconsideram é, se eu não estou enganado, Paulo também foi quem diz que a cruz ou a crucificação de Jesus, falando da cruz, para aqueles que não creem, para os gentios, para os que não creem em Jesus, parece loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. Paulo está dizendo: vocês aceitaram Jesus? Aceitamos. Vocês já se batizaram? Se batizamos. Então vocês morreram e juntamente quando vocês fizeram isso, descendo as águas do batismo,
todos os seus pecados também foram mortos pela fé, é o que diz a Bíblia. E quando vocês foram levantados daquela água, vocês ressuscitaram uma nova pessoa, não mais alguém sem Jesus, mas ressuscitaram com quem? Ressuscitaram com Cristo. E se ressuscitamos com Cristo, a Bíblia diz que Cristo veio para trazer vida, e não somente vida, mas vida de que forma? Vida abundante. Diga graças a Deus. Entenderam até aqui? Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Então vou ler de novo para dar continuidade no ensinamento. Paulo está dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem já ressuscitou com Jesus, diga glória a Deus. A Bíblia diz: se já ressuscitamos, então o que nós devemos buscar não são ou não é as coisas aqui da terra, mas as coisas de onde, irmãos? As coisas de cima. Inclusive, a Bíblia diz que toda dádiva, preste atenção, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Paulo está dizendo que o que nós temos que buscar, uma vez ressuscitados com Cristo, são as coisas que são lá de cima. Por quê? Onde Cristo está assentado, à destra de quem? Diga graças a Deus. Eu não sei se você já ouviu a famosa expressão: fulano, beltrano, ciclano é o meu braço direito. Já ouviu isso? Sim ou não? É o que nós estamos acabando de ver. Quem é o braço direito de Deus? Jesus, que está sentado à destra. A destra é a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Digam graças a Deus. Então Paulo disse: olha, vocês já ressuscitaram, então vocês têm que buscar as coisas de cima. Por quê? Porque vocês são crente, vocês são de Deus. E se vocês são de Deus, quem é de Deus, diga amém. Está muito fraco, alguns nem disseram. Quem é de Deus, diga graças a Deus. Então, se nós somos de Deus, e até acredito que somos, nós temos que buscar as coisas que estão lá em cima. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Porque parece que quando Paulo usa desse discurso, parece que Paulo está trocando 6 por meia dúzia, mas na verdade não é. Por quê? É como tem um famoso ditado: é necessário ensinar o padre o Pai Nosso? Não é, porque ele já sabe. Mas por que Paulo está então se referindo ao povo de Deus do que eles deveriam fazer? Porque parece que às vezes se torna até chato quando você vem aqui à igreja e você ouve a mesma coisa. Parece que se torna até chato quando você vem à casa de Deus e você ouve várias instruções que às vezes você já ouviu. Será que o discurso está sendo em vão, ou será que não havia necessidade de Paulo falar? Irmãos, preste atenção. Sabe por que Paulo está instruindo a igreja de Colosso? Porque assim como Paulo pregava a verdade para aquele povo, assim também existiam os falsos mestres, que estavam pregando aquilo que era mentira, aquilo que era uma farsa, aquilo que era uma fábula, que não tinha verdade. E pasme você, o povo que se dizia de Deus estavam se sujeitando aos falsos ensinamentos, e o engano já estava alcançando o povo de Deus. Em alguns casos já tinha até alcançado
a mentira já tinha alcançado e já tinha entrado dentro da igreja. Por que Paulo vem e reforça o que ele já havia pregado? Porque aqueles que já tinham ouvido esta mensagem não tinham guardado e não estavam praticando a palavra de Deus. Do que o senhor está falando? É lógico que eu agora vou entrar na parte da história, para que você entenda do que Paulo estava falando. Paulo estava criticando, condenando, pregando contra a prática do ascetismo. Não sei se você já ouviu falar, acredito até que você nunca ouviu falar isso. Talvez você conheça as práticas, que agora, daqui a pouco eu vou usar como exemplo, mas acredito que você não ouviu falar sobre isto. Ascetismo, que era uma prática que os falsos mestres estavam ensinando e pregando. Para quem? Para o povo de Deus, para aqueles que já tinham aceitado Jesus, para aqueles que já tinham descido as águas. Por isso que Paulo vem e fala: ó, você já ressuscitou, não dá ouvido para esse povo aí não. Os seus pecados já foram perdoados, vocês não podem mais pecar. Paulo está dizendo: olha, vocês já ressuscitaram, busque as coisas de cima, não busque as coisas que estão aqui não, porque as coisas que estavam na terra diante dos olhos deles, era uma grande farsa, era uma grande mentira, o que os falsos mestres estavam ensinando. Para você entender melhor, o ascetismo era uma doutrina de pensamento, que os falsos mestres pregavam, tentavam ensinar, inclusive para o povo de Deus, e era a disciplina do autocontrole. Por quê? Porque eles acreditavam que o corpo humano era a raiz dos grandes males que aconteciam com a humanidade. Então, o que esses falsos mestres pregavam? O que essa doutrina do ascetismo tentava falar com as pessoas, tentavam ensinar ao povo? Eles pregavam filosofia. Não sei se você sabe a definição da filosofia, mas a definição da palavra filosofia é sabedoria humana. E nós sabemos que Deus é contra isso. Paulo estava pregando para a igreja, mostrando a eles que eles não poderiam entrar por este caminho, no raciocínio humano, na filosofia humana. Agora, pasmem vocês, se Paulo pregava é porque já tinha cristão fazendo. Vamos trazer para os nossos dias. Está cheio de filósofos na igreja. Pastor, como assim? Verdade. O filósofo cristão é aquele, irmãos, que pensa que Deus ouve ele lá na casa dele e que ele não precisa vir à igreja. Filósofo, sabedoria humana. Eu acho que Deus deve ter errado quando ele mandou construir um templo para habitar no meio do templo, e que ele seria o Deus daquelas pessoas e as pessoas teriam ele como um Deus. Eu acho que Deus errou, eu penso comigo, com algumas atitudes de cristão, que Deus errou quando chamou a sua casa de oração. Porque para muitos acham que isto é uma coisa banal, e estão se tornando como os falsos mestres, usando de filosofias. E o que é filosofia? Vamos ver quem está ligadinho. O que é filosofia, irmãos? Sabedoria humana. Outros, com a sabedoria humana, dizem assim: eu pegando uma parte já do meu salário, da minha renda, eu vou ajudar aos pobres, os necessitados, e por isso eu não vou devolver o dízimo à casa do tesouro, porque eu já estou ajudando aos pobres. Irmãos, preste atenção, Jesus falou que nós não podemos fazer certas coisas e omitir outras. Foi o que Deus falou para nós, está lá em Mateus 23, 23, está escrito.
Não estou aqui dizendo que você não deve fazer, ajudar aos pobres, deve ajudar. Mas isso não isenta a tua fidelidade a Deus. Mas está cheio de filósofos na igreja que pensa que não precisa ser fiel a quem? Ao Senhor. Por que Paulo pregava contra esta doutrina? Porque era o que o Evangelho condenava. Não só filosofia, sabedoria humana, era o que eles ensinavam, os falsos mestres, como eles também pregavam religião, ou a religiosidade, que religião e religiosidade não tem nada de evangelho, não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus. Deus é contra a religiosidade, Deus é contra a religião. Isso é o que? Doutrinas do homem. Paulo está mostrando para a igreja que eles não poderiam entrar por este caminho. Como nós vamos ver mais à frente, o que os falsos mestres estavam ali ensinando na igreja ali de Colosso para aquelas pessoas, para os seus adeptos. Quem eram os adeptos? Aqueles que ouviam. Irmãos, preste atenção e atente para o que eu vou falar. Por que eles pregavam contra o Evangelho? Por que eles iam na contramão do que estava escrito no Evangelho, na palavra de Deus? Porque tinha pessoas que paravam para ouvi-los. Você precisa tomar cuidado para quem você tem parado e emprestado os teus ouvidos, porque possa ser que você encontre esses falsos mestres por aí, que pregam para você totalmente ao contrário daquilo que até hoje você tem aprendido. A preocupação de Paulo era uma só. Eu já ensinei para vocês. Por que vocês estão insistindo em fazer aquilo que eu não ensinei vocês a fazerem? Há mais de 3 anos, eu tenho me esforçado para ensinar vocês o que é certo, mas muitos, infelizmente, têm insistido em fazer o que é errado. Sabe por quê? Porque tem um coração embrutecido para as coisas de Deus, tem um coração rebelde para a palavra, tem uma cerviz endurecida que não se inclina ao Senhor de maneira alguma. São pessoas más, que carregam consigo a maldade dentro do seu coração. Paulo estava mostrando a eles que eles estavam indo por um caminho errado. Os adeptos estavam ali, eles ensinavam, eles pregavam e eles iam contra os ensinamentos de Deus. Sabe o que esse povo também ensinava? E aqui você vai se identificar e vai saber do que eu estou falando. Você só não conhecia o nome, ascetismo, mas a prática, talvez você já fez, ou você já ouviu falar. Sabe o que esses falsos mestres ensinavam? Eles acreditavam que o corpo físico, o próprio corpo, era a fonte dos grandes males e das grandes destruições. Então, para que eles pudessem obter o perdão de Deus, para que eles pudessem alcançar a misericórdia do Senhor e o favor do Senhor, o que eles faziam? Eles não só pregavam, como eles também viviam a prática da penitência física. Sabe o que é penitência? Sabe ou não? Penitência é uma pena imposta sobre alguém para que esta pessoa que pecou venha ter os seus pecados perdoados. Então eles ensinavam: você pecou, pecou, errou, então o seu corpo tem que pagar. Você vai ter que pagar ou exercer a prática da penitência. Eu não sei se você já fez isso, mas acredito que até já fez.
Quem aqui nunca confessou com o padre os seus pecados? Não estou aqui criticando igreja A, B, C, sacerdócio, não. Eu estou pregando para você o que está na palavra, e eu contesto com quem quiser. Com quem quiser. Por quê? Aí, geralmente, quando a pessoa ia até o sacerdote, ele ouvia, e o que ele colocava sobre a pessoa? A penitência. Você vai pegar um terço, e você vai rezar 50 Ave Maria e 50 Pai Nosso. Isso era o quê? A penitência que você tinha que pagar para ter os seus pecados, o quê? Espera aí. Se a Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro imaculado, sem mancha, para o quê? Para o perdão dos nossos. João Batista disse: eis que vem o Cordeiro que tira o pecado. Então, para que penitência? Para que exercer essa prática? Por quê? Porque tinha pessoas que pregam contra o Evangelho, a palavra, sem conhecimento, e que estavam levando também muitos a errarem contra Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, vai, me ajuda a fazer o culto, diga assim: quantas penitências você já fez? Diga assim para esta pessoa: saiba que Deus condena essas práticas e que isso é errado diante do Senhor. Eu me lembro que nós estamos em dezembro, em outubro, para os religiosos, dia 12 de outubro, é o dia do quê? É o dia da Aparecida. Pelo menos ele se intitula como o dia da Aparecida. Para mim é o dia das crianças. E aí eu estava vindo para cá, a caminho, para quem conhece, Tangará da Serra, descendo, passa Progresso, um distrito que tem, e logo após uma serra, Serra Tapirapuã, onde tem uma pedra, descendo do lado esquerdo, subindo do lado direito, uma pedra até grande, considerável, e no topo daquela pedra tem uma imagem de santo, diga-se de passagem, Aparecida. E o que os romeiros estavam fazendo? Saíram de Tangará até este local, se eu não estou enganado, uns 25 quilômetros, como? De pé. Porque eles acreditavam que na prática da penitência, a Aparecida iria ajudá-los. E a verdade é que ajudou. Pastor, ajudou. Irmãos, um monte de gente ficou com bolha debaixo do pé, de tanto calo que fez no pé. Foi a única coisa que ela ajudou eles, porque para nada mais serve, porque isso é contra a palavra de Deus. Doa quem doer, irmão. Eu preciso mostrar para você a verdade. Como muitos vão ao cemitério no dia 2 de novembro, finados, acender vela para aquele que já morreu. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que nós viemos do pó, para o pó tornaremos. Quando você vai lá acender velas para aqueles que já morreram, eles não estão mais ali, o corpo, até o corpo já se deteriorou, virou em pó. Para quem será que você está acendendo vela? Fique essa pergunta na sua mente. O que é isso? O que os falsos mestres ensinavam? Irmãos, preste atenção, desde a época de Jesus, e eles ensinam até hoje. Até hoje eles ensinam. E o pior, as pessoas que se dizem ser de Deus estão nessa prática, estão por esse caminho. Assisti uma reportagem mês passado, ou foi esse mês, não sei, foi o dia da Santa Luzia, a protetora dos olhos. Se ela fosse protetora assim, não tinha tanta gente cego. Aí o que as pessoas fazem?
O que as pessoas fazem? Foram lá no local onde fica a imagem da Santa Luzia, uma igreja, e dentro dessa igreja tem uma gruta, dentro dessa gruta sai uma água, e todos os adeptos a esta prática passam por ali, pega a água e lava os olhos. O que vai resolver? Bom, se tiver alguma sujeira, se tiver algum cisco, a água vai ajudar a limpar. Às vezes você acordou meio apressado, não tirou aqui do cantinho do olho, a água também vai ajudar a limpar. É a única coisa que serve, irmão. É para isso que serve a água. Para nada mais. Mas o que estava sendo pregado? O que justamente as pessoas fazem e praticam até os dias de hoje. O que essas doutrinas ensinavam? Sabe aqueles jejuns frequentes? Por que Deus me dá essas palavras, né? Ainda tem que pregar para aqueles que estão na internet, que vai chover de crítica, não é brincadeira, mas não tem problema não. Na época da quaresma, 40 dias sem comer carne, adianta o quê? É o que eles ensinam. É o que os falsos mestres ensinam. Inclusive, o flagelo do próprio corpo, o sofrimento, porque eles acreditam que o próprio corpo é que tinha que sofrer na pele para que eles pudessem ser perdoados. Espera aí. Então o que Jesus sofreu, 40 chicotadas menos uma, não resolveu de nada? Os cravos que Jesus recebeu nas mãos e nos pés, a lança no seu corpo, então não resolveu para nada? O que tinha que fazer, Jesus já fez. Digam graças a Deus. Mas eles pregavam o quê? Pregavam contra. Como nós lemos, irmão, se eu ficaria só nesse versículo ensinando para você. Tem muita coisa. Já ressuscitou? Você diz que já. Então você tem que abrir mão do que tem te aprisionado. Você está aprendendo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de quem? À destra de quem? O que Paulo estava dizendo a eles, irmãos? Que o verdadeiro esforço do ser humano deveria estar somente no céu, ou seja, buscar as coisas que são de cima. É o que Paulo está afirmando para eles, ou seja, Paulo está dizendo a eles que eles precisavam ser espirituais para identificar aquilo que traria a eles um engano e que poderia comprometer a maneira que eles pudessem servir a Deus. Deus poderia reprová-los, como eu tenho a certeza que alguns foram reprovados por essas práticas pelo próprio Senhor. Às vezes o que nós buscamos é o que o mundo está ditando como regra, não o que vem da parte de Deus, não o que vem do alto, não o que vem dos céus. Porque se todo mundo faz, eu também vou fazer, porque esses ensinamentos vieram da minha bisa, da minha tata, da minha avó. Pode ter vindo, irmão, do raio que o parta. Se não vem de Deus, você não pode fazer. Aí que está a grande diferença, porque a pessoa tem que ter peito para poder falar, para poder ensinar, para poder mostrar para a igreja o que é que precisa fazer. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que se alguém está onde? Assim que se alguém está onde? Está em Cristo, irmãos, é o mesmo que está unido com Deus. Então grave isso no seu coração. Quando é que eu estou em Cristo? Quando eu estou unido com Ele. Digam graças a Deus.
Então, se eu estou unido com Deus, eu estou em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, agora entenda, este novo é muito mais do que uma palavra. É muito mais do que está escrito. Nós precisamos assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Qual? De sermos uma nova, preste atenção, uma nova criatura. O Evangelho foi apresentado a você, o entendimento veio, o conhecimento surgiu. Não rejeite como muitos rejeitaram e pereceram. Inclusive Oséias declarou: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Muitos ainda hoje estão rejeitando. Sabe para quê? Porque são maus diante de Deus, um coração maldoso, e não querem, esta é a verdade, não querem simplesmente serem uma nova criatura. Sabe por quê? Porque, irmãos, talvez você vai ficar até abismado com o que eu vou falar, mas é a pura verdade. Elas amam o pecado que elas fazem. Elas não querem ser uma pessoa nova. Por exemplo, por que a pessoa bebe? Porque ela gosta da bebida. Simples. Por que a pessoa fuma? Porque ela gosta do cigarro. Por que a pessoa peca? Porque ela gosta de pecar. Com os ensinamentos que nos é dado, que nos é transmitido, irmãos, só vamos pecar se a gente quiser, se a gente for muito maldoso com o Senhor. Esta é a grande realidade. Então Paulo está falando assim: se vocês estão em Cristo, vocês estão unidos com Ele, então vocês deveriam ser o quê? Uma nova criatura. Preste atenção, deixa eu te falar algo. A minha antiga criatura, o meu velho homem, já morreu há mais de 12 anos atrás, irmãos. Os meus pensamentos velhos, palavras velhas, atitudes velhas que eram contrárias aos mandamentos de Deus, quando eu conhecia Jesus, eu entendi que foi sepultado junto com Cristo, e quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com Ele, com todos os meus pecados perdoados, para me tornar uma nova pessoa. Diga graças a Deus. Ou seja, quem eu era em Cristo agora, unido com Cristo, eu não posso ser? Eu não posso ser mais. Eu não posso ser mais. Por isso que Paulo está dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já o quê? E eis que tudo se fez novo. Agora, irmãos, o novo, só o Senhor é quem tem para nos dar. Só Ele é que tem o novo para nos fornecer. Preste atenção. E quando isto acontecerá? Quando você tirar o velho hábito, práticas, condutas, palavras, pensamentos. Porque pensa comigo, se você tem um objeto na tua casa, e geralmente em casa sempre tem um lugarzinho onde nós colocamos os cacarecos, né? Vamos jogando lá, depois a gente vê o que vai fazer com isso. E quando você vai ver, já está alta a pia lá. Exemplo, essa semana fui ajudar a minha esposa a arrumar lá em casa, e aí eu fui num corredorzinho onde nós guardamos as coisas. Quando eu assustei, irmãos, tinha já 2 sacos já de lixo que eu já estava jogando fora, que há um tempo atrás até me servia, mas no presente já não servia mais. E é necessário, isso é uma regra, tá? Para o novo vir, o velho tem que sair. Para a cama nova chegar,
a velha cama tem que sair lá do quarto, senão não cabe as duas lá. É ou não é assim que funciona? E aí você tira uma coisa dali, você tira outra coisa daqui, isso aqui não presta mais, e você vai se desfazendo, se desvencilhando daquilo que já não serve mais para você. É lógico que eu estou dando exemplo aqui fisicamente, mas a mensagem que eu estou trazendo para você é espiritual. E você precisa olhar para si mesmo, como o próprio apóstolo Paulo diz, e examinar a sua vida. E ver em você o que é que você ainda está fazendo, uma vez já tendo aceitado a Cristo como o seu Salvador. Será que as nossas práticas não têm sido as mesmas? Será que a nossa maneira de viver não tem sido a mesma? Porque o que é que eu entendo com a afirmação de Paulo? Paulo disse assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. O que é este novo? Irmãos, preste atenção. Só pode existir uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, quando há transformação de vida. Por isso que Paulo está falando, se você está, então você é novo. Se você está em Cristo, então você é novo. Ou seja, só se converteu de verdade aqueles que de fato permitiu Deus transformar. Quem entendeu, diga amém. Como você é hoje? Eu me lembro, apesar de ter esse tamanho todo, que eu creio que é o tamanho perfeito que Deus fez. Eu era uma pessoa que gostava de uma briga, irmãos. Eu não só gostava, eu amava. Eu nem sabia, eu nem queria saber quem é que estava brigando. Eu queria estar no meio da briga. Eu queria estar lá. E aí eu te faço uma pergunta. Inclusive eu conheci, a minha esposa me conheceu assim, brigando. Uma festa de formatura que ela estava fazendo da 8ª série, não existiu a festa porque nós acabamos com a festa, nós brigamos, não teve formatura. E foi assim que ela me conheceu. Mas Deus sabe como prepara tudo. Acabamos com a festa. Agora, você acha que esse demônio que me usava nesta parte não quer voltar todos os instantes para me fazer ser quem eu era? Como você. O meu caso era briga, o meu caso era droga, porque a minha antiga criatura foi viciada em cocaína. Você acha que esse demônio não quer me fazer voltar a ficar prisioneiro nas mãos dele novamente? Lógico que quer. Só que quando nós nos convertemos de verdade, há transformação. As pessoas hoje me veem e falam assim, mas você não é aquela pessoa, e louvado seja Deus. Como os irmãos de José não o conheceram, quando o viram anos depois. Por quê? Porque José não era mais o mesmo. José era alguém que foi forjado, que foi capacitado pelo próprio Deus. Ele se transformou. Houve uma mudança. Às vezes as pessoas olham para nós e não conseguem ver isso. É triste quando nós se deparamos com aqueles que estão na igreja e que nós não conseguimos ver uma mudança. As pessoas estão na igreja, mas não mudaram em nada. Ainda continuam com as práticas erradas e pecaminosas, continuam ainda falando mal um dos outros, continuam ainda comprando e não pagando, ou seja, mal pagadores, continuam ainda na prática do adultério, da fornicação, da prostituição, da pornografia, mas estão aonde? Dentro da igreja. Os falsos mestres estavam pregando para a igreja de Colosso, e se estavam pregando é porque eles estavam gostando de ouvir. O que mudou depois que você conheceu Jesus? De fato, nós somos esta nova criatura que Paulo está falando, que Paulo ali está se referindo, nós somos, porque ele está dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz o quê?
Irmãos, as coisas têm que ser novas para você. Você tem que ser alguém formado, recriado pela palavra, por Deus, e não ser mais aquela pessoa. Aquela pessoa que não tinha compromisso, aquela pessoa que não tinha fidelidade, aquilo é velho, aquilo é passado. Quem está entendendo, diga amém. O que Paulo está mostrando para eles que faziam parte da igreja de Cristo? E não só para eles, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar. Em Romanos 8,19 está escrito assim: há uma ardente expectação da criatura, ou seja, daqueles que não servem a Deus, que esperam a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, dos crentes. Paulo está chamando a atenção da igreja, está dizendo assim: gente, o evangelho tem poder para mudar a vida de toda pessoa, de quem quer que seja. Inclusive, vocês precisam demonstrar isso para os irmãos da congregação onde vocês estão, e não só para os irmãos, como para as pessoas que estão do lado de fora. Porque se vocês estão na igreja, recebem a palavra e não muda, vocês acham que aqueles que estão lá no mundo pecando vão querer vir para a igreja? Por qual motivo? Por qual razão? Se Paulo está afirmando que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é porque o evangelho é poderoso para transformar. Como me transformou? Como transformou a vida de cada um de vocês? Digam amém. Agora tem uma coisa, irmãos. Se ainda não houve conversão, se ainda não houve mudança, se ainda não houve transformação, ao meu ponto de vista, duas coisas podem ter acontecido. Primeira delas, possa ser que você até hoje tenha rejeitado o que eu tenho pregado para você, da parte de Deus. Porque se não houve transformação, se não houve mudança, é porque, primeiro, você não aceitou o que Deus está falando com você, através do profeta, e lógico, através da palavra. Você rejeita. Sabe por quê? Porque muitas vezes está te confrontando, muitas vezes está arrancando a casca da sua ferida, muitas vezes está até sangrando, porque a verdade dói. E você rejeita, você já está na defensiva, você já está armado, e você não aceita aquilo que Deus está falando com você. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque ainda não houve uma transformação. Possa ser que aquilo que você ouviu, ou aquilo que pregaram para você, irmãos, e eu sou ousado em dizer para você o que eu vou falar agora, não da minha parte, possa ser o que foi antes de mim, possa ser o que pregaram para você, foi religiosidade, religião, fanatismo. Por isso que ainda não houve transformação. E eu sou ousado em falar, não da minha parte. E por isso não mudou. E por isso continuamos ainda os mesmos. As velhas práticas, os velhos hábitos, os velhos costumes. Hoje Deus está lhe convidando para ser uma nova pessoa, mas de fato e verdade, sem falsidade, sem engano, sem mentira. Você tem que se tornar, ou melhor, sair daqui um novo homem e uma nova mulher. Muitas pessoas nessas épocas, ao passarem virada de ano, alguns colocam roupa branca porque querem paz, outros vermelho porque querem amor, outros amarelo porque querem prosperidade. E eu faço para você aqui, ó. E aí?
Se isso mudasse a vida de alguém, eu ia vestir um pedaço branco, um pedaço vermelho e um pedaço amarelo. Ou ia ser I love you, Bahia. Não tinha problema nenhum, mas eu ia querer. Mas o que é que muda? O que muda você, o que me muda é a palavra que nós temos rejeitado a cada culto que ouvimos. Isso muda. E muitas vezes nós rejeitamos. Paulo começa a entender. Agora ele está em Cristo. Por quê? Porque antes ele não estava. Nós conhecemos muito bem a história. Ele era Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor da igreja. Ele mandava prender os cristãos e chegava até consentir na morte de muitos. Paulo consentiu na morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Estevão servia a Deus. Paulo, então, irmãos, com os seus ali ajudadores de Satanás, né? Paulo não participou, mas ele consentiu. Ele permite aqueles que ali também era contra o evangelho apedrejar Estevão até matar. E aí Paulo chega na igreja de Corinto agora e diz assim: gente, eu sei o que é estar em Cristo. Antes eu não sabia o que era isso. Porque antes eu era perseguidor, antes eu mandava matar, antes eu mandava prender, mas agora eu estou em Cristo, eu sou uma outra pessoa. Inclusive quando mandaram para que alguém fosse até lá onde Paulo estava, os que receberam essa missão ficaram com medo e disseram assim: mas ele não é aquele que persegue os cristãos, que mandam matar? Era, mas agora não é mais. Por quê? Porque Paulo tinha essa consciência. Ele era um novo homem, ele estava em Jesus, unido com Cristo, e ele fala para a igreja: gente, como eu tinha uma visão diferente. O que Paulo está dizendo? As minhas prioridades antes de conhecer a Jesus eram umas. Agora que eu estou em Cristo, são completamente diferentes. Digam graças a Deus. As prioridades de Paulo mudou, como a sua também mudou, acredito eu, depois de que você veio para Jesus, como as minhas também mudaram. E se ainda não mudou para você, precisa mudar. Ainda você não é o quê? Uma nova criatura. As prioridades agora de Paulo era: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas antes ele queria matar quem era de Cristo. Eu não faço agora, olha a prioridade de Paulo: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por amor de quem? Por amor de Jesus. Às vezes, irmãos, presta atenção, vai ter dias que você vai estar tão cansado, desanimado, que você não vai querer vir na igreja, mas você tem que entender que as suas prioridades agora, estando em Cristo, são outras. Você não quer estar aqui, mas você vem porque você tem compromisso com o Senhor. Isso é prioridade. Tem muitas pessoas com filosofias humanas, principalmente nessas épocas de fim de ano. São épocas onde o mercado tem um fluxo maior de pessoas no comércio. Afinal, as pessoas recebem o 13º, para quem é assalariado, tem esse direito. E o dinheiro corre um pouquinho a mais do que o normal. E geralmente, o que essas pessoas fazem? Eu vou aproveitar essa época para que eu possa ganhar dinheiro. E no dia de culto, você vira as costas para Deus, nem na igreja você vem. Sabe por quê? Porque a sua prioridade é o dinheiro. Sua prioridade não é Deus. Isso é o que, pastor? Filosofia. E filosofia é sabedoria humana, algo que Deus condena. Engraçado que o dono do ouro e da prata, pelo menos o que diz a minha Bíblia, eu acredito que está na sua também, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você está correndo na contramão.
Você está correndo na contramão do Senhor. Por isso Paulo está falando, gente, eu sei agora o que é estar em Cristo. Agora eu posso falar, as minhas prioridades mudaram, a minha mente é outra, as minhas atitudes são completamente diferentes. E Paulo chega em uma conclusão, que nós precisamos chegar. E às vezes, você ainda não chegou. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, Paulo ainda falando, ele diz assim, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o que? Meu Senhor. Esquece a tua Bíblia e presta atenção. O que Paulo está falando? Quando eu conhecia Jesus, aconteceu diversas perdas comigo. E uma das coisas, pelo menos não em regra, mas poderia até dizer que seria, que quando você se converte a Jesus, uma das coisas que você vai perder é as amizades que você achava que era amizades, mas que nunca foram. Rapaz, você está indo na igreja? Crente? Não ando com crente não, virou cafona, não sou mais seu amigo. Glória a Deus, porque para ter amigo da onça igual você, é melhor ficar sozinho. Às vezes a perda que sofremos é dentro da nossa própria casa, com parentes próximos a nós, que quando ficaram sabendo que você tinha se tornado um cristão, um crente, até deixaram de ir na sua casa. É ou não é? Já aconteceu com alguém aqui? Levante a mão para mim, por favor. Isso é as perdas que nós sofremos por causa do Evangelho. Só que Paulo, ao invés de ficar chorando, eu perdi o meu amigo, gostava tanto dele, o meu tio nunca mais veio aqui, a minha tia, meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Paulo, ao invés de ficar chorando, se lamentando, ele faz completamente diferente. Sabe por quê? Porque ele era uma nova criatura, e segundo, porque ele estava em Cristo Jesus, e as prioridades dele eram outras. Diga graças a Deus. Ao invés de chorar, Paulo fala assim, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e eu considero tudo que eu perdi como o quê? Sabe o que é esterco? Me perdoe, tá? Merda, bosta, cocô. Tudo que eu perdi, mas eu só fui entender isso quando eu estava em Cristo, quando eu me tornei uma nova criatura, porque antes eu achava que era algo valioso, que era algo precioso, e eu não queria abrir mão, mas agora a minha mente foi renovada, o meu entendimento se abriu para a luz do Evangelho, e o que eu perdi, não foi perda, porque para mim, não servia de nada, pelo contrário, só iria me atrapalhar. Inclusive, se mudarmos a tradução, coloca para mim, por favor, eu acho que é na linguagem de hoje, coloca para mim, por favor, deixa eu ver se é na linguagem de hoje, isso, traz o esterco como lixo. Paulo está falando, tudo que eu perdi, agora sendo uma nova criatura e estando em Cristo, eu considero como lixo. Irmãos, deixa eu te falar algo muito sério. Você já conheceu pessoas assim que são tão apegadas às coisas, a objetos, enfim,
que não se desprende por nada. Pois é, de uma forma física pode ser por aí que o diabo está usando de algo nada a ver, aparentemente, para lhe aprisionar no mundo espiritual. Por quê? Porque o que Paulo está falando, que ele veio a enxergar, é que o que ele havia perdido, para ele agora, com o entendimento da palavra, era lixo. E infelizmente muitas pessoas estão optando por permanecer com o lixo de forma espiritual, guardado consigo mesmo, do que abrir mão do lixo para receber o novo. Quem é que tem o novo? Jesus Cristo. O que é lixo, irmãos? Você precisa se desprender. Você precisa abrir mão. Você precisa jogar fora. É o que Paulo está afirmando. Paulo está de forma muito clara dizendo, não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ou seja, irmãos, é muito mais valioso ter o conhecimento da palavra do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que você descartou, do que aquilo que você abriu mão. Sabe por quê? Porque o mesmo apóstolo Paulo diz assim: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós precisamos chegar a esse entendimento, nós precisamos ter o discernimento espiritual para declararmos e vivermos desta forma. Espera aí, Deus é muito mais valioso. E o que eu perdi? Lixo. E o que eu deixei para trás? Esterco. Para mim não serve de nada. O mundo em que você vivia antes de conhecer a Jesus, esterco. As práticas pecaminosas que você exercia, lixo, não lhe servem para nada. Irmãos, preste atenção. Abandone o lixo que ainda você carrega consigo. Tem pessoas que fumam, que bebem, que assistem pornografia. Tem pessoas viciadas no jogo. Tudo isso é lixo. Você é uma nova criatura? Sou. Então joga fora hoje. Por que você está armazenando esse lixo com você? Tem pessoas que estão amarguradas, carregando consigo ódio, raiva, ira no coração. Lixo. Joga fora. Você é de Deus, Deus te escolheu, Deus te chamou para quê? Para ser uma nova criatura, porque Ele sim é algo de valor. Paulo está falando, eu conheci completamente Cristo Jesus, que é algo de valor, meu Senhor. E aí então, quando eu conheci a verdade, eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Não serve mais. Já contei para vocês que na minha antiga criatura, eu não sei se eu já contei, na minha antiga criatura eu fui DJ. E por muito tempo tocava em festas eletrônicas, só festas eletrônicas, onde, irmãos, misericórdia, ali é o verdadeiro inferno. Verdadeiro inferno. Festas eletrônicas, as pessoas usam drogas na sua frente, inclusive, quando se vão fazer essas festas, já até chamam, já ficam lá, ambulância, bombeiro, já fica tudo à parte, porque geralmente um vai dar overdose. É coisa do capeta. E eu era DJ, toquei em várias festas assim. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que Ele era um único que tinha valor. Eu peguei todos os meus CDs naquela época, na verdade não naquela época, mas até hoje se conhece como case. Case é uma pasta onde se armazena os CDs.
e era uma música por CD. Então você imagina, eu tinha muitos CDs. Cheguei em casa, olhei para aquilo, já estava indo na igreja, olhei para aquilo, falei, rapaz, isso não é para mim não. E eu, irmãos, o diabo dava a mim só músicas inéditas que os outros DJ não tinham. Eu pagava um programa para ter músicas, só lançamento. Então, geralmente, o que eles faziam? Eles colocavam eu para tocar de 2 horas em diante, porque é o horário que o bicho está pegando. Aí entrava com aquelas músicas loucas lá, e o negócio pegava fogo. Satanás sabe como fazer. E eu cheguei um belo dia, falei, isso aqui não serve para mim. Eu vou pegar isso aqui e vou dar para algum conhecido meu que também é DJ. E naquela, eu não sabia, mas hoje eu entendo que era Deus. O que não serve para você, não serve para os outros. Quebrei tudo. Eu vou ficar me arrependendo porque eu quebrei, porque eu saí fora. Não, o que eu ganhei hoje tem muito mais valor. Irmãos, o que está dentro de você, e eu acredito ser Cristo Jesus, tem muito mais valor do que esse vício que você carrega. Tem muito mais valor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Entenda, irmãos, há um preço a ser pago, nada vem de graça. Se você ainda não pagou um preço para obter esse Cristo, esse Jesus da sua vida, então você não está servindo o verdadeiro evangelho, você está servindo a religião, porque existe um preço. Vamos deixar isso hoje, que até o momento nos aprisionava, cair pelo chão? Vamos jogar fora? Jogue fora a falta de compromisso que você tem. Jogue fora a sua infidelidade hoje. Jogue fora o seu vício hoje. Jogue fora a raiva hoje. Isso tudo é lixo. Isso tudo é esterco, isso não tem valor algum. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Coloque-se de pé, vamos fazer uma rápida oração, porque eu creio que a palavra foi plantada no seu coração, a semente foi plantada e vai produzir o fruto necessário, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e fale com Deus acerca daquilo que até hoje estava aprisionando você, acerca do que até hoje estava lhe prendendo, e que pela palavra você entendeu que era lixo, que é um esterco. Diga para Deus agora: Pai, em nome de Jesus, a palavra foi ministrada, o evangelho, ó Deus, foi pregado, e nós entendemos pela palavra que uma vez estando em Cristo é estar unidos com o Senhor, e se estamos unidos com o Senhor, somos verdadeiramente uma nova criatura. E aquilo, ó Deus, que até hoje nós tínhamos como prioridade, mas que para o Senhor nunca foi, nós conseguimos enxergar através da Tua palavra. E compreendemos também que a nossa maior prioridade é Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que nos trouxe a vida e nos trouxe vida com abundância. Pai, ajude esta pessoa a se desfazer, ó Deus, deste pecado, deste vício, deste lixo, deste esterco que está ocupando o lugar onde é do Senhor. Às vezes, ó Deus, em forma de uma mágoa, de um ódio, de uma ira, às vezes em forma do vício do álcool, do cigarro, das drogas,
às vezes em forma do vício do jogo. Pai, ajude esta pessoa agora, porque o único que tem valor é o Senhor. O apóstolo Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ajude esta pessoa a entender, Senhor, aquilo que Paulo declarou. Ele não só falava, como ele também fazia, porque ele tinha passado isso na própria pele. Alguém que era perseguidor da igreja, alguém que prendia os cristãos, alguém que consentia na morte de muitos, agora aceitou Jesus. As prioridades mudaram, estava servindo ao Senhor e ele se tornou uma nova criatura. Pai, assim eu peço a Ti, que cada um de nós possamos nessa noite se tornar uma nova criatura, Senhor. Que venhamos, meu Deus, receber a Tua ajuda, porque sozinhos não conseguiremos. Sem Ti nada poderemos fazer. O Senhor sabe das nossas falhas, o Senhor conhece as nossas fraquezas e o Senhor sabe onde nós precisamos mudar, onde somos vulneráveis ao inferno. Ajuda-nos, ó Deus, a se fortalecer. É o que eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Levante a sua